Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17, as águas oceânicas. Essas imagens apresentam a diversidade dos corpos de água existentes no planeta. A primeira, ela mostra o Oceano Atlântico. A segunda, apresenta o Mar Argentino, que se localiza ao sul do litoral do continente americano. E a terceira é a que apresenta o Mar Cáspio, situado entre a Europa e a Ásia. A gente pode notar que uma das diferenças mais marcantes entre esses corpos de água é a dimensão de cada uma. Percebe-se que, como o Oceano Atlântico é grande, maior que os mares apresentados. É possível também observar que, mesmo apresentando ser um lago, o Cáspio recebe o nome de mar e que o Mar Argentino está inserido no Oceano Atlântico, quase não havendo limite entre um e outro. Mas afinal, existe diferença entre oceano e mar? Por que alguns lagos recebem o nome de mar? Para a geografia, os oceanos e mares eles diferenciam principalmente pela profundidade, extensão e circulação de suas águas. Os oceanos eles são os maiores corpos de água salgada do planeta e pode-se identificar 5 oceanos que são interligados: o Oceano Ártico, o Oceano Antártico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, representados como podemos ver abaixo. Os fechados, eles são aqueles em que não existe nenhuma saída para os oceanos, tornando esses corpos de água muito parecidos com grandes lagos. O que os classifica como mares são as características de suas águas e sua extensão. Como exemplo, a gente pode citar o Mar Cáspio, como a gente viu anteriormente. As águas oceânicas, elas possuem duas características principais: a salinidade e a variação de temperatura. A salinidade é a característica relacionada à quantidade de sal nas águas. O cloreto de sódio, sal utilizado nos alimentos, é o responsável pelo sabor salgado das águas do mar, apesar de outros sais minerais também serem transportados pelos rios até os oceanos. Mas se os rios são responsáveis por transportar sais para o mar, por que somente as águas oceânicas são salgadas? Toda água ela contém sais minerais, porém nos oceanos a concentração de sal é maior devido ao seu processo de formação iniciado há milhões de anos. À medida em que as chuvas se formavam e precipitavam, os sais minerais presentes na superfície da Terra foram sendo diluídos e transportados para os oceanos. E além disso, as erupções vulcânicas continentais e oceânicas também lançavam vários elementos químicos na água, inclusive o sal, contribuindo assim para a alta concentração destes nas águas salgadas. Tais fenômenos ocorrem até hoje, mas isso não quer dizer que
os mares ficam mais salgados com o passar do tempo, pois as águas oceânicas elas ganham sal à medida que as perdem. Moluscos, crustáceos, estrela do mar, ouriços, entre outros animais marinhos, utilizam o sódio e o cálcio diluídos na água para construir suas conchas e carapaças. A concentração de sal nas águas oceânicas chega de 35 gramas por litro, enquanto nas águas continentais alcança 5 gramas por litro. A temperatura. A temperatura das águas oceânicas ela vai variar conforme a profundidade, ou seja, quanto mais próximo da superfície, mais quente é a água. Quanto mais perto do assoalho oceânico, que é o fundo do mar, mais fria. A temperatura das águas oceânicas elas também varia de acordo com a latitude, ou seja, quanto mais próximas da linha do Equador, mais aquecidas são as águas, e quanto mais próximas dos polos, mais frias. As águas oceânicas elas estão em constante movimento. Dentre os movimentos que os mares e os oceanos realizam, vamos estudar 3 deles, considerados os principais: as ondas, as marés e as correntes marítimas. As ondas elas são movimentos horizontais de águas oceânicas. Elas são causadas pela força do vento que sopra na superfície de mares e oceanos ou ainda pelas atividades sísmicas das placas tectônicas, que geram as gigantescas ondas chamadas de tsunamis. Quando a água em movimento ela atinge o litoral, diz que se quebra, formando aquele tradicional movimento visto em praias e rochedos. As maiores ondas medidas no globo ocorrem no Mar do Caribe, na região do estado do Havaí, atingindo até 24 metros de altura. As marés, elas são o movimento vertical das águas oceânicas. Elas são causadas principalmente pela força de atração, a gravidade, existente entre o Sol e a Terra e entre a Lua e a Terra. Elas acontecem todos os dias, havendo normalmente 4 marés, 2 altas e 2 baixas, ao longo de um dia, correspondendo ao vai e vem do nível das águas em relação ao litoral, ou seja, ao avanço e ao recuo das águas nos litorais. Quando as águas oceânicas atingem o seu nível máximo de avanço sobre o continente, estão na maré alta, e quando elas atingem o seu nível máximo de recuo em relação ao continente, estão na maré baixa. Então, é possível a gente observar na imagem a inundação da cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, causada pela maré alta. As marés altas e baixas elas variam num período de 12 horas, cada uma com duração de cerca de 6 horas. E as correntes marítimas também são um movimento horizontal de massas de água que carregam as características do seu local de origem: salinidade, temperatura, cor e densidade. E elas podem ser correntes frias, originárias das zonas polares e que se movimentam em direção às zonas intertropicais, ou ser correntes quentes, originárias de zonas equatoriais e que se movimentam em direção às zonas polares. Algumas correntes são perenes, ou seja, estão sempre fluindo para uma direção específica em determinado ponto. A formação das correntes marítimas ocorre em função da força do vento, mas principalmente devido ao movimento de rotação do planeta. A Terra gira no sentido oeste para leste, causando outro movimento nas correntes chamado de efeito de Coriolis. Esse efeito gera movimentação das águas e do vento em direção contrária à atividade de rotação na direção do Equador. As correntes marítimas elas podem ou não ser bem definidas porque há continentes e ilhas ao longo de sua movimentação, de modo que elas ocorrem em diversas
direções, influenciando na pesca, na vida marinha e no clima. Enquanto as correntes frias são mais adequadas à procriação de peixes, as correntes quentes podem aumentar a evaporação das águas, elevando o índice de chuvas. As correntes frias elas podem ser responsáveis pela ocorrência de desertos litorâneos, pois a baixa da temperatura das águas diminui o ponto de saturação do ar atmosférico, então ocasionando as chuvas em alto mar, não permitindo que a umidade chegue ao litoral. As águas oceânicas elas têm um papel fundamental na manutenção da vida na Terra. As interações entre o oceano e a atmosfera elas condicionam características climáticas favoráveis à vida, além de contribuírem significativamente com o ciclo da água, visto que mais de 90% de toda a água do planeta se encontra nos oceanos. Dos oceanos consegue-se retirar minerais de importância econômica significativa, como o sal de cozinha e o petróleo. E pode-se também utilizar a força das marés para a produção de energia elétrica e como fonte de resfriamento de turbinas de centrais térmicas, como as usinas nucleares. E, além disso, anualmente, cerca de 100 milhões de toneladas de pescado são a principal fonte de proteína para 2 bilhões de pessoas, sem contar a utilização de algas e animais marinhos para a produção de papel e produtos farmacêuticos. Da carapaça dos crustáceos, por exemplo, retira-se a quitina, que é utilizada no tratamento de queimaduras e na reconstrução de vasos sanguíneos. Uma das características mais importantes das águas oceânicas é a presença de plânctons. Eles são formados por organismos microscópicos que flutuam com pouca capacidade de locomoção nos oceanos, nos mares, nos lagos e na superfície das águas salobres ou doces. Estudos recentes eles indicam a sua importância na captação do gás carbônico da atmosfera e na produção de oxigênio. O plâncton é a maior fonte de oxigênio na atmosfera. No entanto, essa diversidade é extremamente sensível a mudanças ambientais, como a poluição e as variações de temperatura nos mares e oceanos. A pesca, seja ela artesanal ou industrial, é uma das atividades mais desenvolvidas nas águas oceânicas. Os recursos pesqueiros marítimos, costeiros e continentais constituem importante fonte de renda e geração de trabalho e alimento, além de contribuir para a permanência de diversas populações no seu local de origem. Na pesca artesanal, o pescador é o profissional que, no caso brasileiro, devidamente licenciado pelo Ministério da Pesca e Agricultura, exerce a pesca com fins comerciais de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com os meios de produção próprios ou mediante de contrato de parcerias, desembarcado ou em embarcações de pequeno porte. Para a maior parte dos pescadores, o conhecimento ele é transmitido pelas pessoas mais velhas e experientes de suas comunidades. Eles conhecem bem os peixes locais e o ambiente em que trabalham, como o mar, as marés, os manguezais, os rios e as lagoas. O segmento da pesca industrial é uma atividade fornecedora de matéria-prima para as grandes indústrias e centros de distribuição de alimentos. A pesca industrial ela caracteriza-se pelo tipo de embarcação empregada, médio de grande porte, e pela relação de trabalho dos pescadores que, diferentemente do segmento artesanal, eles possuem um vínculo empregatício com o armador da pesca, o dono da empresa da embarcação. A atividade de pesca comercial costeira no Brasil tem apresentado sérias dificuldades devido à defasagem tecnológica e à exploração
excessiva dos recursos pesqueiros e a baixa qualidade dos produtos. Os manguezais, eles são ecossistemas encontrados nas zonas de maré e formam-se em regiões de mistura de águas doce e salgada, como estuários, baías e lagoas costeiras. Esses ambientes eles estão amplamente distribuídos ao longo do planeta, ocorrendo nas zonas tropicais e subtropicais, onde as condições topográficas e físicas são favoráveis ao seu estabelecimento. Com fauna e flora bastante características, o ecossistema do manguezal ele apresenta grande variedade de espécies. Tem uma fauna diversificada em mariscos e caramujos, camarões, caranguejos e siris, e peixes e aves residentes e migratórias. Esses organismos utilizam a área do manguezal em busca de alimento, reprodução, crescimento e proteção contra predadores. Ao longo da zona costeira, os manguezais eles desempenham diversas funções naturais de grande importância ecológica e econômica, como a proteção da linha costeira, funcionamento como barreira mecânica à ação erosiva das ondas e marés, a retenção de sedimentos carregados pelos rios, constituindo-se em uma área de deposição natural, ação purificadora, funcionamento como um verdadeiro filtro natural da matéria orgânica e uma área de retenção de metais pesados, área de concentração de nutrientes e uma área de reprodução, um abrigo e alimentação de inúmeras espécies. E a área de renovação da biomassa costeira e a estabilização climática. Vale ressaltar também a importância do manguezal para o homem, uma vez que ele fornece uma grande variedade de organismos utilizados na pesca, como os moluscos, crustáceos e peixes. A captura desses animais para comercialização e consumo permitiu, ao longo dos anos, a sobrevivência de inúmeras comunidades na zona costeira e a manutenção de uma tradição e cultura próprias dessa região. Atualmente, a relação do homem com o manguezal é desarmônica. O manguezal é o destino de lançamento de resíduos sólidos provenientes de esgotos industriais e domésticos e de desmatamentos e aterros. Essas agressões, elas ameaçam a sobrevivência dos manguezais. Sem medidas efetivas para a conservação e preservação e a conscientização da importância desse ecossistema para a natureza, os manguezais eles poderão se extinguir, colocando em risco todo o equilíbrio da zona costeira. O Brasil ele é privilegiado em relação ao seu litoral, pois possui um dos maiores do mundo e isso significa infinitas possibilidades de saídas para o mar. O transporte marítimo, como principal tipo de transporte nas comercializações internacionais de diversos produtos como veículos, cereais, petróleo, alimentos, minerais, combustíveis. O transporte marítimo ele é realizado por meio de embarcações que utilizam o mar aberto como via, permitindo o deslocamento de passageiros e mercadorias. Pode ser de navegação costeira, realizada entre um ponto da costa ou entre um ponto costeiro, outro fluvial, ou de navegação de longo curso, entre portos nacionais e estrangeiros. Os portos eles são responsáveis por grande parte das importações e exportações de um país e são considerados mecanismos de desenvolvimento econômico. Um porto marítimo é uma área protegida, localizada na beira de um mar, oceano ou lago. Nele são realizadas operações de carga, descarga, transporte e armazenamento de mercadorias, além de ter a função de um local de atracamento. As áreas litorâneas, além de serem de grande importância econômica para a comercialização de mercadorias,
também se destacam em diversos pontos do mundo pelas belezas naturais, tornando-se um atrativo turístico. Atividade econômica que é baseada na sustentação de várias cidades e até mesmo de estados inteiros. O Brasil ele destaca mundialmente nesse aspecto, com suas áreas litorâneas de grande beleza natural e está entre as principais regiões do mundo no que diz respeito ao turismo. A natureza ela tem a capacidade de se reconstruir, ou seja, as águas oceânicas elas podem dissolver determinada quantidade de poluição para que sua fauna e flora e a qualidade da água sejam preservadas. No entanto, a quantidade de poluição lançada nos mares e nos oceanos nas últimas décadas tem atingido níveis muito altos, impossibilitando uma regeneração natural das águas. Nelas são lançadas diariamente toneladas de lixo produzidos pelas zonas urbanas e rurais das áreas continentais. Esgotos domésticos e industriais, lixos de todas as formas e defensivos agrícolas são os principais poluidores dessas águas. Mesmo as cidades que não estão localizadas no litoral, próximas às águas oceânicas, contribuem para a poluição, ao despejarem nos seus cursos de água de suas regiões resíduos poluidores que chegarão até o mar a partir da foz dos rios. Quando uma grande quantidade de poluição é lançada nas águas oceânicas, as regiões próximas ao litoral ficam impróprias para banho e até mesmo para pesca, e as águas são contaminadas por diversas bactérias que podem transmitir doenças aos seres humanos e à fauna e à flora marinha. Além disso, produtos altamente tóxicos são descartados sem nenhum tratamento. Isso elimina a vegetação, os micro-organismos e, em consequência, os peixes que se alimentam desses seres vivos, contribuindo para a redução da atividade de pesca, principalmente artesanal. Há também o problema de contaminação da carne do peixe, levando o contágio ao organismo humano. E é isso, meu povo. Dúvida? Escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.